Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta Tradicional às sextas-feiras e hoje tendo o prazer de receber ela que é professora e é psicóloga e está conosco aqui pela primeira vez no Mente Aberta, é a Daniela Reis. Daniela, tudo bem? Prazer recebê-la e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Leide, bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade, bom dia ouvintes da Rádio Módulo. É uma alegria estar aqui nesta manhã para falar um pouquinho sobre essa temática que tem feito parte da minha vida pessoal e profissional. Pois então, vamos comentar agora o que é o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo. É um termo técnico, e aí eu quero aproveitar a sua especialização, a sua qualificação, para que você explique o que é maternidade atípica. Leide, maternidade atípica são aquelas mães que vivenciem algo diferente do que é esperado da normalidade. Então, são os filhos que têm algum atraso do neurodesenvolvimento e, a partir disso, então, a gente chama de filhos atípicos, que eles fogem, então, do desenvolvimento esperado de acordo com cada faixa etária. Você trabalhou, você é professora do Unicerp e de um ano para cá, 2 anos, você resolveu estudar maternidade atípica. Por quê? Então, eu recebi a feliz oportunidade de ter uma bolsa no Mackenzie e a linha de pesquisa estava voltada para isso. Hoje, o meu consultório ele está dentro de uma clínica de crianças atípicas e entre essa oportunidade, eu percebi que estudar a qualidade de vida de mães atípicas traria uma oportunidade também do cuidado para quem cuida das crianças atípicas. Qualidade de vida das mães atípicas. Fala um pouco mais sobre isso. Nós percebemos que os desafios da maternidade em si, né, que a gente fala de maternidade neurotípica, já são muitos desafios. Então, as mães que a gente fala de primeira viagem já têm os desafios do sono, da cólica, das doenças, né, normais mesmo que a gente espera das crianças pequenas. E ainda tem, quando aparecem esses sinais, alguns sintomas de alerta, dentre todas essas dificuldades. E o que acontece com as mães? Elas vão deixando um pouco de lado esse seu cuidado pessoal e focando muito na criança. Então, é importante que também consiga conciliar o cuidado da mãe, dos cuidadores no geral, né? E também da criança, para que isso, a mãe esteja pronta para cuidar dos seus filhos, porque é uma demanda de 24 horas, né? Pois é, você é professora de alunos do curso de psicologia. É uma matéria separada ou isso é tratado dentro de que maneira do programa de formação dos psicólogos? Nós temos algumas disciplinas que nós podemos entrar nesse aspecto, né? Eu sou professora da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, inclusive nós estamos com um novo formato de estágio. Eu estava também, a gente acabou de finalizar agora em uma creche, no estágio de desenvolvimento. Então, a gente está aliando a teoria e a prática. E os estagiários, então, estavam dentro das creches para avaliar se as crianças estavam na faixa etária adequada. Que nós temos um protocolo, utilizamos até... bem renomado, que é o do CDC, é um protocolo do marco do desenvolvimento. Então, a cada etapa, com 1 mês, o que espera da criança? Com 6 meses, o que espera da criança? E aí, nós desenvolvemos algumas atividades no aspecto biopsicossocial para ver se a criança está conseguindo acompanhar ou se precisa de um estímulo maior. Agora, assim, falando da maternidade atípica, qual que é o campo de abrangência? Envolve, por exemplo, as crianças com autismo? Quais as outras questões também? É o atraso do neurodesenvolvimento no geral. Então, por exemplo, às vezes tem até a questão de falar assim, essa criança aqui é autista, ela tem cara de autista, ela não tem cara de autista, porque, na verdade, por serem transtornos... intelectuais, eles não têm cara mesmo, né? Então, as pessoas às vezes confundem porque o autista, ele pode ter outras comorbidades, por exemplo, pode ter TEA com TDAH,
E o TDAH pode ser apenas atenção, não necessariamente hiperatividade. Só para explicar para os nossos ouvintes internautas o que é TEA, o que é TDAH, né? Porque são siglas que eu sei que vocês profissionais falam com naturalidade, mas a gente leigo fica com dúvida. Sim, então vamos lá. O TEA é transtorno do espectro autista. Tá. Até para informar também, não é uma doença, são transtornos, porque não tem cura. Não tem cura, às vezes a gente já associa com uma coisa negativa, mas é algo que a gente vai desenvolver e que não necessariamente vai tomar um medicamento para o resto da vida, que não necessariamente vai fazer terapia para o resto da vida, mas o quanto antes a gente identificar, melhor vai ser o desenvolvimento e melhor essa criança vai conseguir ter a funcionalidade que ele precisa para o seu dia a dia. O TEA, transtorno do espectro autista, é um espectro, então tem algumas particularidades muito voltado para a comunicação, interação social, algumas dificuldades mesmo que a criança tem, e nenhum é igual ao outro. Assim como um indivíduo, nenhum é igual ao outro, né? Gêmeos nunca serão iguais, todos têm particularidade, com o TEA não é diferente. Então, não existe um autista igual ao outro, são espectros que cada um vai desenvolver em um nível a mais ou a menos, porque nós também identificamos com nível 1 com suporte, nível 2 com suporte, até nível 3 com suporte. Que antigamente eles até falavam grau leve e grau forte, né? De leveza não tem muita coisa, né? Porque realmente é um desafio muito grande. TDAH é transtorno do desenvolvimento, hiperatividade e atenção. Então, às vezes, nós chamamos de um índice maior para a hiperatividade ou, às vezes, para a atenção. Não significa que ele é desatento e hiperativo. Ou um ou outro, ou os dois. E aí, essa junção de comorbidades, porque nós temos alguns transtornos também de agressividade, transtorno opositor, tem outros transtornos que podem vir alinhado. Por isso que é importante ter uma avaliação muito bem feita dos profissionais para identificar quais sintomas de qual transtornos para tratar de forma de um melhor desenvolvimento. Agora, qual que é o papel dos pais? Aí o pai, a mãe, os familiares, porque dá para se perceber desde bebê? Como é que funciona? Sim, Leide, desde o aleitamento, né? Não necessariamente o aleitamento no corpo, né? Na mama, pode ser com a mamadeira, alguma coisa assim, você quer dizer? Isso. O aleitamento materno, natural. Não é só o aleitamento materno mesmo, mas com a própria fórmula. Quando você faz o contato com o bebê, o olhar e com a mamadeira, você já consegue saber essa troca de olhar. Porque a criança, ela faz essa troca com a gente desde muito pequenininho, né? É muito difícil, porque principalmente quando se tem mais filhos, quando se tem outras demandas, porque às vezes você não está naquele momento só para aquilo. Você está amamentando, mas também já está fazendo outras coisas, pensando em outras coisas. E à medida que você vai encontrando as etapas que normalmente, a partir dos 10 meses pode já começar a falar, começar a andar, e aí vai vindo um atraso natural. Mas desde pequeno tem as posições, né, de colocar, que a gente chama de prono, supino, que é de barriguinha para cima, de barriguinha para baixo, para levantar o pescocinho. São algumas posições que a gente já consegue perceber se o bebê consegue ou não. Se ele consegue sentar, se ele consegue engatinhar. São algum desenvolvimento que a gente espera que aconteça dentro dessa faixa etária, que os pais já conseguem identificar. Então, os pais são fundamentais, eles têm que estar atentos, né, ali as pessoas que olham as crianças também, os professores nas creches, nas escolinhas, quer dizer, todo mundo tem que estar atento. Com certeza, Leide, é uma fase muito importante, porque esse diagnóstico na fase adequada, quanto antes melhor. Porque existem as podas neurais. O que são essas podas? O cérebro está ali com alguns neurotransmissores que ele não está sendo estimulado. Então, quando vem as idades ali,
entre 2, 5, 7, tem as idades próximas, não necessariamente fixa nessa idade, mas antes ou depois, próxima a essa idade, o cérebro vai entender que se não está sendo estimulado, ele vai tirar aquilo de cena. Então, ele vai perder a oportunidade. E como a plasticidade neural da criança, ela está bem fomentada para essa evolução, quanto mais cedo você estimular, mais chance. Então, é como se fosse assim, a criança está com dificuldade de interação social, nós temos ali alguns neurotransmissores, com o estímulo a gente consegue conectar para ajudar essas crianças a ter essa interação social. Então, quanto antes ter a oportunidade de perceber esse marco do desenvolvimento. Eu nem falo de ter o diagnóstico, porque o diagnóstico hoje, ele serve para questões burocráticas, para ajudar no convênio médico, para ajudar nos direitos que a criança tem por lei, no LOAS, que são alguns benefícios que a criança tem e a família pode usufruir. Mas para o tratamento da criança, as terapias, né, ela já sabe o que precisa ser feito. Então, o diagnóstico vem para ajudar, orientar. Agora, esses dias eu conversando com uma amiga, ela tem um bebê de 4 meses e ela me falou que leva o bebê para academia. E eu falei assim, nossa, mas para academia? Como assim? É uma academia de bebês que já tem aqui na cidade, me causou surpresa. Mas eu tô conversando com você, eu tô aqui pensando, é bom até para ver, né, os estímulos da criança, para ver se a criança, se ela tem algum transtorno, como é que você avalia esse tipo de serviço que é oferecido? Porque eu fiquei surpresa. Eu acho fantástico, inclusive uma das minhas filhas utiliza também a academia desde o início. Eu achei muito bom, porque é exatamente isso, é procurar para os nossos filhos algum serviço que vai estimular, porque são a fase do desenvolvimento infantil é uma fase mais intensa, eu acho, que da nossa vida, mas é uma fase muito pequena, porque nós teremos crianças de acordo com as nossas leis até 12 anos, e a gente espera conviver com os nossos filhos muito mais que isso. Então, talvez 12 anos de uma vida inteira dos nossos filhos é muito pequeno. Então, a gente precisa, sim, buscar o máximo de desenvolvimento, de oportunidades para desenvolver as crianças, porque é a partir disso que elas vão também descobrindo as suas habilidades, descobrindo também os seus dons e estimulando, porque às vezes é em casa. Só movimentar uma bolinha vai ajudar na psicomotricidade fina, vai ajudar para escrever, que uma coisa vai levando a outra, e vai virando uma bola de neve mesmo, né? Eu estou aqui falando com a Daniela Reis, ela é psicóloga e professora. Eu vou te pedir só um intervalinho rapidinho e depois eu quero que você fale da influência do componente genético nesses casos de autismo e os outros transtornos. E quero que você fale também sobre aqueles pais que ainda resistem. Às vezes vê um sinal no filho, mas por preconceito, por ignorância, né, resolve ignorar. A gente volta em 2 minutinhos. Mente Aberta, Mente Aberta. Olá para você que acompanha o Mente Aberta aqui da Módulo FM. Nessa sexta a gente conversa com a psicóloga e professora Daniela Reis e a gente está falando sobre um termo que para mim é até atual, moderno, talvez eu esteja equivocado, maternidade atípica. E aí você estava falando da questão dos transtornos, né, o autismo, o TDAH. Qual que é a influência genética? O que os estudos mostram, assim, por exemplo, o filho aparece com transtorno, mas já tem gente na família anteriormente que já possuía algum tipo de transtorno. Isso já tem pesquisa nesse sentido? Sim, Leide. Como eu, no mestrado, né, a minha pesquisa é voltada para esse assunto, qualidade de vida de mães de crianças autistas, nós temos 98% de fatores genéticos. Destes, 89% têm os fatores hereditários. Mas nós temos os fatores ambientais, por exemplo, essa questão, né? Porque o pessoal fala, mas depois da pandemia aumentou muito, todos os dias tem muito mais diagnósticos. Na verdade, tem vários fatores. Primeiro, que hoje nós temos muito mais profissionais que estão especializando nessa área. Então, a possibilidade de perceber esse atraso no desenvolvimento, ele é maior. E temos também alguns indícios sobre a questão de telas, né? Então, as crianças foram muito mais expostas a isso. As crianças, elas também tiveram um manejo diferente para essa interação.
Então, às vezes, os pais vão vão para o consultório levar crianças que têm alguma suspeita, porque está com uso exagerado de tela, porque não está interagindo com outras crianças, mas não é um transtorno, é uma questão de adaptação de ambiente mesmo. Então, existe, mas não significa que todos os casos a criança vai ter. É importante os pais se alertarem, mas pela questão de autoconhecimento, porque quanto mais os pais compreenderem que pode ser um aspecto que foi passando de geração para geração, melhor esses pais conseguem entender o que o filho precisa. Uma questão de sensibilidade auditiva, de sensibilidade, por exemplo, aquela criança que se molha, não consegue ficar com a roupa, precisa tirar. A criança que tem a sensibilidade sensitiva, nesse caso, é como ele está com a roupinha molhada, é como se ela sentisse várias facas cortando o corpo dela. Eu fui dessas, eu detestava ficar molhada. Nós podemos conversar, Leide. Tá. Então, são alguns aspectos assim. Não é o patológico, né, de uma coisa ruim, mas é que é uma questão de autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais a gente sabe dos nossos limites e assim a gente consegue compreender mesmo que uma criança, ela não está com uma birra de supermercado, ela teve uma crise ali e precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse acolhimento, entender o que está acontecendo com essa criança. E tem alguma estatística, algum índice assim, que, por exemplo, o pai tem um transtorno diagnosticado. Eu penso sempre pelo lado da empatia, da positividade, assim, se a pessoa tem, ela vai ter até mais condição de cuidar de um filho que talvez venha a ter. Eu posso pensar dessa maneira? Sim, com certeza. Isso é para qualquer transtorno, né? Nós temos, por exemplo, caso de bipolaridade, os casos de transtorno de personalidade, que tem uma tendência aos pais que já têm esse transtorno, os filhos terem também. E quanto mais a gente envolver com o que de fato sem máscaras, sem peneiras, né, sem tampar... Sem preconceitos. Sem tampar o sol com a peneira. Mais rápido a gente consegue encontrar o melhor manejo para esse desenvolvimento. Você já começou a introduzir a explicação para uma pergunta que eu quero fazer para você. Essa questão, assim, do cuidado mesmo dos pais com os filhos, da percepção, do diagnóstico, quer dizer, todo mundo tem que ficar atento desde o início, né? Com certeza. Hoje nós estamos lidando, eu ainda não sei, né? A pesquisa vai sair logo, logo, mas nós temos uma negação muito grande dos pais, por algum motivo que eu ainda não posso falar, né? Assim, é uma questão muito de senso comum, mas são motivos deles, a gente precisa respeitar e alertar que quanto mais eu demoro para buscar o desenvolvimento do filho, mais a gente vai perdendo estímulos, né? Então, assim, por exemplo, a gente precisa dormir 8 horas por dia. Se eu dormir 7 hoje, amanhã eu dormir 9, não vai ser compensado. Eu deixei de dormir 1 hora e já não tem como voltar mais. É como se a gente ficasse 36 horas sem dormir e depois ficasse 5 dias lá dormindo para recuperar. Então, tem coisas que a gente não recupera. Eu até brinco com as terapias, né? Precisa repor. Não é uma reposição, é uma nova oportunidade, porque aquela que não fez, não foi feita. Então, para os pais também, estimular em casa, estimular nas pracinhas, os brinquedos, o afeto, é algo que também é além de todas as terapias que precisa ser feito. Porque, por exemplo, específico do TEA, né? Nós temos aí no mínimo 4, 5, 6 profissionais envolvidos. Então, nós temos a psicóloga, a fono, a fisioterapia, a TO, o próprio neuro, os outros médicos no geral. Para a terapia ABA, nós temos também as terapeutas, as assistentes terapeutas também que fazem isso. São muitas pessoas que fazem o estímulo, mas além de tudo isso, dessa técnica profissional que os filhos precisam de desenvolvimento, o afeto, né, que a gente tem, a teoria do apego, ela é primordial. E na correria do dia a dia, muitas vezes os pais perdem a oportunidade de estar muito próximo. Não é
tempo, né? Quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. Os pais que conseguirem estar aí com os seus filhos 5 minutinhos muito bem, né? Que possam dar risadas, que possam se envolver, vai no escorregador, teve uma interação, o olhar, o que pode ser feito para isso, com certeza o desenvolvimento da criança vai ser bom. E para os pais também, porque a alegria dos pais é ver os filhos bem, felizes, né? Então, são algumas técnicas que têm utilizado, mas que pode ser feito e deve ser feito por todos os pais, né? Agora eu fico pensando que deve ser tem uma linha tênue entre os pais que negam às vezes o diagnóstico, que retardam a procura de um profissional, e tem aqueles também ansiosos demais, né? Que qualquer coisa na criança já é motivo para a pessoa achar que ele está com algum transtorno. Como lidar assim? E aí eu te peço mesmo uma orientação profissional, psicológica para os pais que estão nos ouvindo nesse momento, os pais e as mães. Bom, nós temos uma rede de apoio. E muitas vezes essa rede de apoio é uma rede julgadora, né? Como você cria, o que você faz. E existe uma tendência de querer saber o que a sociedade sabe muito grande. Então, muitas vezes, os pais tomam alguma iniciativa porque o outro vai pensar, seja a professora, seja o colega, principalmente em eventos sociais. Então, às vezes, as pessoas esperam uma resposta que o pai faça em determinada situação com a criança. E isso traz um desequilíbrio emocional muito grande para os pais, porque os pais às vezes ficam sem saber fazer, porque essa rede de apoio, ela muitas vezes desapoia, né? Você está dizendo assim, um professor faz um comentário, te preocupa, ou um pai, um familiar que te ajuda a cuidar, é a isso que você está se referindo? Isso, e aí são muitas questões, porque são coisas pequenas, desde a alimentação, a forma de vestir, a forma de conduzir, e isso às vezes traz uma preocupação muito grande para os pais. Então, ter o equilíbrio e buscar profissionais para te ajudar nessa decisão é principal. Quando vem uma resposta técnica disso, por exemplo, quando você fala, aquela mãe que é muito ansiosa e busca, eu acredito que não é excesso você buscar informação. Mesmo que você vá no médico 10 vezes, você está buscando, porque às vezes vai passar da hora de ter aquele estímulo. Então, essa ansiedade, ela, para o desenvolvimento infantil, ela também não é ruim, porque você está buscando uma orientação profissional. Quando eu falo dessa rede de apoio, dessa pressão de ser ou não ser, porque a gente ouve muito assim, é normal, é o tempo da criança, cada criança tem seu tempo, pode esperar. Então, são coisas que a gente, realmente, cada criança tem o seu tempo, realmente a gente precisa esperar, mas e se for? Como que a gente vai melhor conduzir? pecar pelo excesso que pela falta, né, Daniela? Com certeza. O seu conselho de mãe, você tem 3 crianças, né? Então você tem experiência também, né? Agora, você poderia pontuar, assim, quais são os serviços públicos, por exemplo, na rede pública, para aquela mãe que às vezes não tem um plano de saúde, não tem uma rede tão estruturada, mas assim, o que o serviço público pode ajudar uma mãe que está vivendo a maternidade atípica? Bom, eu tive a feliz oportunidade de conversar com a Nelma, que é coordenadora da APAI, e ela me deu as instruções que é um serviço assim, você procura a unidade básica do seu bairro e o médico vai fazer o encaminhamento para a regulação do município. Então, lá que eles vão fazer a transferência, né, o encaminhamento, na verdade, para a APAI. E lá na APAI, essas crianças vão ser avaliadas por todos os profissionais. Uma equipe que está se qualificando todos os dias, inclusive eles já estão com várias capacitações no ABA, que a ABA hoje é referência, a melhor terapia que nós temos para o TEA. E a partir disso, ele já entra numa fila de espera para fazer avaliação com o neuro, mas ele já é avaliado pelos outros profissionais e já pode começar as intervenções na terapia. É algo assim que... primeiro eu procuro psicólogo, eu procuro a fono, eu procuro neuro. Qual profissional que eu devo procurar? Você precisa começar com alguém que você tenha mais confiança. Então, assim, às vezes você começar pelo especialista em aba, ele já vai fazer a intervenção. A partir disso, você vai avaliar se tem alguma dificuldade motora com a físio. A partir disso, se tem algum atraso no desenvolvimento da fala,
com a fono e a TO pelas questões sensoriais mesmo, que você precisa se regularizar. Então, todos os profissionais é importante e a partir de cada avaliação, você vai fazer essas interferências. A questão medicamentosa, o neuro vai avaliar a necessidade e aí a criança vai ter todos esses suportes, né, que precisa ter e vai se desenvolvendo. Um trabalhinho de formiguinha. A gente fala que, assim, é uma montanha russa. Hoje está muito bom, amanhã já perdeu alguma habilidade, no outro dia ganhou outra, então é uma caixinha de surpresa. Daniela Reis, eu quero te agradecer imensamente pela conversa com a gente aqui no Mente Aberta, pelo seu tempo. A Daniela, ela é mestranda em qualidade de vida das mães da maternidade atípica. E parabéns por ter escolhido esse tema, porque nós mães, né, toda ajuda é bem-vinda e necessária. Muito obrigada. E o microfone fica aberto para suas considerações finais e que você possa voltar mais vezes quando você concluir os seus estudos para trazer para a gente aí o resultado da pesquisa que você está fazendo. Eu que agradeço, Leide. Eu espero mesmo que esse bate-papo possa fazer com que as mães tenham mais curiosidades, né, sobre isso, se atente um pouquinho para aquilo que você percebe e acha que não está legal e perguntar para uma pessoa ou outra, buscar profissionais para isso. Nós temos aí, tanto na rede pública como privada, opções, né? Estamos adequando porque é algo novo para todo mundo, então a gente não tem um modelo 100% adequado para X ou Y, né? Então nós precisamos a cada dia se desenvolver mais. E o principal, a gente saber que essas crianças que estão agora se desenvolvendo, né, são o nosso futuro. Então, são crianças que a gente precisa ter um olhar diferente, buscar políticas públicas, buscar redes mesmo de apoio, grupo de estudo, de unirmos para que juntos nós possamos dar qualidade de vida e funcionalidade para essas crianças, né, que sejam crianças que consigam ter a sua funcionalidade de acordo com a sua faixa etária. Quem quiser te procurar, te acha na rede social como para mandar uma mensagem para você, que aí eu imagino que você retorna quando você puder, né? Sim, claro, será um prazer. Dani Reis Psico, meu Instagram, fiquem à vontade. Eu também... Telefone também, se você quiser falar, fica à vontade. Ou não, a pessoa te chama lá por demanda. Sim, você... pode ser lá pelo direct mesmo, sim, e sim. Entramos em contato. Será uma alegria receber as informações de cada um. Essa foi a mamãe, Daniela Reis, que é mãe de 3 crianças. Qual é o nome, o Gabriel? Gabriel, Cecília e Carolina. Muito bem, 2 meninas e um menino. Esteve aqui com a gente conversando sobre maternidade atípica. Ela é mestranda e professora do Unicep. Boa sorte para você, sucesso. E assim a gente encerra o nosso Mente Aberta. Voltamos na próxima sexta-feira. Muito obrigada pela sintonia aqui na Módulo FM. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!